Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti, ó Senhor, são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Você que está conosco aqui às 6 horas da manhã, você que vai estar de tarde, de noite, em outro dia, não importa. Esse é o momento que Deus te colocou de frente a esse culto maravilhoso, para que você fosse tremendamente abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é tremendo e santo, e Ele tem sonhos insondáveis para a sua vida. Nada nem ninguém pode se separar do amor de Deus, porque Ele te escolheu. Muitas das vezes o inimigo sopra no seu ouvido, e sopra no meu ouvido também, que nós não somos merecedores, que nós não vamos alcançar a graça de Deus. Ei, merecedores nós não somos mesmos. É a graça de Deus que vem sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, nós vamos cumprir todos os desígnios que Deus caprichosamente planejou para a sua e para a minha vida. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz do mundo, não ouça a voz das circunstâncias. Ouça a voz do bom pastor, porque o próprio Senhor Jesus disse que as suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. E nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar conosco nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nesse sábado, ou talvez nesse domingo, nessa segunda, não importa quando você estiver de frente a esse vídeo. Esse é o momento, essa é a hora para que você ouça o que Deus tem para o seu coração. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Vamos estar nos conectando ao trono da graça, sabendo que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele só quer um coração grato. Ele só quer um coração que o busque em inteireza. E Deus, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele como estamos. Mas Ele é tão justo, Ele é tão tremendo, que Ele nos transforma para que nós possamos nos achegar a Ele. E enfim, naquele grande dia, ouvirmos do Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai. Feche seus olhos. Vamos nos conectar agora ao trono da graça em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai,
Muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor Deus, por esse irmão, essa irmã que está do outro lado, ó Deus. Obrigado por homens e mulheres, ó Deus, que têm a cada sábado, Senhor Deus, trazido, ó Pai, uma mensagem do coração do Senhor para os nossos corações. Pai, pedimos uma bênção especial nesse dia, Senhor Deus, para a minha vida, Senhor Deus, que estarei aqui, Senhor Deus, na condução, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor colocou nesse programa, Deus amado. Abençoe também nosso irmão Weber Vasconcelos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus amado. Guarda, Pai, sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. E também, Pai, em especial, o nosso irmão, o pastor Rogério Amaral, Senhor Deus, que estará trazendo, Pai, a mensagem dos céus, ó Deus, para os nossos corações, ó Deus. Guarda o teu servo, Senhor Deus, e erga muralhas de fogo ao redor dele, Pai. E que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, ele consiga, Pai, transmitir aos nossos corações. Mas para isso, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que não adianta o profeta do Senhor falar, Senhor Deus, se os nossos corações estiverem como pedras, ó Deus. Por isso, ó Deus, dai-nos um coração de carne, ó Deus amado. Transforma agora, Pai, o nosso coração, Senhor Deus, em coração, Senhor Deus, que possa aceitar a tua palavra, que possa entender a sua palavra, ó Deus amado. Porque assim, eu tenho certeza que não seremos mais os mesmos, ó Deus. Fortalece-nos na caminhada, Deus. Essa é a oração que faço, agradecido, não no meu nome, ó Deus, porque eu sou falho, mas no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos estar chamando então os nossos convidados, nosso irmão Weber Vasconcelos e o nosso irmão pastor Rogério Amaral. Ei, vai ser muito forte, se ajeita aí, como eu gosto de meter meu boné, se ajeita aí, que o que Deus vai falar poderosamente no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Weber, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tá me ouvindo bem, Weber? Estou te vendo, não estou te ouvindo. A sua imagem não está aparecendo para mim não, mas seu som está saindo legal. Tá jóia, eu tô te Só estou eu na vendo. tela. Eu estou te vendo. Vou esperar o nosso pastor entrar aqui, aceitar o convite, esperar um pouquinho. A paz do Senhor, pastor, bom dia. Paz bem, mano. Bom dia, Deus abençoe. Você ouve bem? Amém. Glória a Deus, pastor. Pastor, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o senhor. Pedir só o senhor para tirar o som um pouquinho. O Web vai nos conduzir em adoração e imediatamente após a gente volta com o senhor, tá bom? Só tirar o som aí. Web, fica à vontade, irmão. Mas está me ouvindo bem, né? Bem, muito bem. Amém. Louvado e exaltado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por nos conceder saúde e nos possibilitar de estarmos aqui, Senhor Deus, nessa manhã, para Te adorar, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 para sempre, amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o
do fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite
noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Amém. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Só Ele é digno de tudo. Irmão Heber, muito obrigado. Que Deus te abençoe, varão. Deus abençoe. Amém. Sua voz está falhando agora. É. Que o Senhor conserte. Rapaz, irmão. Rapaz. Agora sim, definitivo. Que o Senhor conserte, né, pastor? Bom dia, pastor. Rogério Amaral. Que honra receber o senhor aqui. Muito obrigado, tá? Por o senhor investir o seu tempo neste sábado, às 6 horas da manhã, para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Fique bem à vontade, tá, pastor? Deus abençoe. Paz bem, amados, paz bem a todos, bom dia. A honra é minha, né? Essa oportunidade que você tem de me confiar, entrar no seu Instagram, onde as pessoas te acompanham e me deixar poder falar um pouco daquilo que eu creio da palavra de Deus. Eu agradeço a confiança, agradeço o Jorge, e que seja, né, um momento de bênção, de edificação para nossas vidas. E a Bíblia diz que a gente tem que aprender a remir o tempo, né? Então, pode ser 6 da manhã, 5, 4 horas. Temos que aproveitar esse tempo e aproveitar esses meios que Deus tem nos concedido, como a rede social, para a gente poder anunciar as boas novas da salvação. Então, obrigado, irmão Tim, obrigado, irmão Elber. Que Deus abençoe tremendamente vocês e suas famílias. Obrigado àqueles que estão aqui conosco nessa manhã. Que seja um momento de edificação. Então, sem delongas, eu quero ler com vocês o que está em João, Evangelho de João, capítulo 17. Esse evangelho amado, esse evangelho conhecido, segundo alguns, é o evangelho mais lido em toda a história. E eu quero ler capítulo 17 de João, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 15. Diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Já era Jesus orando pelas nossas vidas, né? Por aqueles que viriam a crer, e aqui estamos nós que cremos. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Senhor da glória, que eu seja, segundo a sua graça e misericórdia, um instrumento em tuas mãos para transmitir a tua palavra. Espero que seja com unção, com graça, com amor e com autoridade e poder do Espírito Santo, a fim de que vidas sejam edificadas, transformadas, libertas, salvas pelo teu amor revelado em Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor pare em cada coração e que se cumpra a tua vontade e que a tua palavra, Pai, ela não volte vazia, antes faça o que lhe apraz, mas que eu seja fiel a ela, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre unidade, né? Como Jesus bem enfatizou aqui. Quando nós vamos dar uma olhada no livro do Evangelho de João, Jesus já está caminhando para a sua morte. No capítulo 13 de João, ele começa a preparar os discípulos para a sua partida, e onde ele vai falar, vai fazer o que nós chamamos, né, de lava-pés, e ali ele vai começar a preparar os discípulos para dizer que os discípulos foram chamados para servir. No 14 ele vai dizer que na casa do Pai há muita morada, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas aí ele vai dizer no versículo 21 que nós temos que guardar os mandamentos dele, porque os que assim vivem realmente testificam, demonstram, testemunham que o amam. Logo em seguida, no capítulo 16, ele vai falar sobre o Espírito Santo, a missão do Consolador. E ele chega aqui no capítulo 17, que um pouquinho antes, alguns até colocam que no 16 são as palavras de despedida. E no capítulo 17 ele vai fazer essa oração que deram o nome de oração sacerdotal. É a oração que, como nós lemos, Jesus orou também por nós, por aqueles que hão de crer. E ele vai mostrar que a maneira que esses discípulos que caminharam com ele, aproximadamente 3 anos e meio, ele vai dizer que a maneira que as pessoas têm de crerem em Jesus através de nós, esta maneira é eu e você sermos um. Eu e você vivendo em unidade, isto é, a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor vivendo em unidade. Eu quero dizer que unidade não é uniformidade. Isto é, não somos todos iguais, mas nós temos que ter o mesmo coração, nós temos que ter o mesmo foco, que é viver representando Jesus nessa terra, e não é representando Jesus segundo os nossos próprios interesses ou aquilo que nós idealizamos, mas é representar Jesus como Jesus é representar Jesus segundo a sua palavra. E ele vai dizer que nesse objetivo de glorificar a Deus, nesse objetivo de demonstrar o amor de Deus, nesse objetivo de testemunhar uma vida de santidade, que antes ele falou, ele orando que nós sejamos santificados, que ele se santifica por causa de cada um de nós. Nesta caminhada de vida, nós temos que ser um, nós temos que termos unidade. O interessante é que essa coisa de unidade ela é tão forte que quando nós vamos ver em Gênesis 11, quando vai falar da Torre de Babel, vai dizer que Deus ele vem à terra e vê que o coração dos homens era um. O coração de todo
mundo era um, e que seria praticamente, não está escrito dessa maneira, mas se tu leres o texto, tu verás que está escrito que praticamente não teria como pará-los, porque o coração deles era um, está lá escrito. Então Deus vem e confunde os homens com línguas, com idiomas diferentes, para que essa unidade não aconteça. Quando nós vamos ler a passagem que todos os cristãos conhecem, né? Mateus 12, 25, vai dizer que um reino dividido, ele não subsiste. E aí ele está, inclusive, falando que quando o acusam, né, de Beelzebul, ele vai falar que, olha, as trevas, elas sabem que elas não podem estar desunidas. E no caso, quando a gente fala das trevas, a gente não está falando nem de uma vida de amor, de uma existência no amor de Deus, mas a unidade, ela é tão forte que Jesus vai dizer que um reino dividido, mesmo que fosse o reino das trevas, ele não vai subsistir, ele não vai permanecer. Mas eu e você que somos cristãos, sabe? E até os não cristãos, o que nós chamaríamos de ímpios, eles sabem que a igreja que se diz igreja do Senhor não vive em unidade. Há uma frase que alguns vão dizer que é de John Wesley, outros vão dizer que é de Santo Agostinho, mas pesquisas mostram que elas são antes de Santo Agostinho, mas que nós metodistas falamos muito, que ele vai dizer no essencial unidade, no não essencial liberdade, mas em todas as coisas caridade ou amor. E eu quero crer que quando alguns dizem que foi um luterano chamado Peter quem disse isso, eu quero crer que ele não quis dizer que nós podemos aceitar heresias, quando ele diz, né, no essencial unidade, no não essencial liberdade. Eu não quero crer que ele tenha dito que pecados eles possam ser aceitos. Não, não é isso. Mas eu quero crer que ele diz que naquilo que é fundamental, que não se pode negociar, abrir mão em relação ao reino de Deus, e nisso está o perdão, nisso está a misericórdia, nisso está o serviço, nisso está a compaixão, nisso está em dar a sua vida para poder edificar a vida de outros, nisso está em poder dizer e não negociar que só há salvação em Jesus Cristo, que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados para encontrar perdão e graça, e que o evangelho tem que ser anunciado por nós em tempo e fora de tempo. Nessas coisas, unidade. Agora, preste atenção. Quando Jesus está orando aqui, ele está falando que o desejo dele é que a igreja do Senhor, os discípulos dele, sejam um como ele e o Pai são um. Preste atenção, a referência de Jesus Cristo é que a unidade é a mesma que a Trindade tem. Que o desejo está de Jesus orando para que nós sejamos um como a Trindade é um. Então, o nosso modelo de unidade é Cristo, é o Pai, é o Espírito Santo, é da mesma maneira que eles vivem, que eles agem, que eles são um, eu e você precisamos ser um. Quando nós vamos ler em Efésios 4:13, ele vai dizer que nós temos que perseverar na unidade. Lembra que há pouco eu falei que com a unidade do coração ímpio, lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Quando ele derrama o Espírito Santo em Atos 2, ele une de novo. Vocês vão lembrar que lá está escrito que agora o povo se entendia mesmo falando em línguas diferentes, idiomas diferentes. Todo o mundo ouvia da grandeza de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo veio para nos fazer sermos um, a ponto que mesmo idiomas diferentes, um entendamos o outro, um compreendamos das maravilhas de Deus, mesmo que seja em outro idioma. E Pedro prega para esse povo de línguas diferentes, e há mais de 3.000 conversões naquele momento. A igreja do Senhor, ela é movida para buscar poder
E eu sei que Deus, ele manifesta dons espirituais, ele manifesta poder. A igreja do Senhor, que se diz igreja do Senhor, se reúne, faz campanhas, faz jejuns para buscar crescimentos numéricos, para buscar curas, para buscar que o nome, como da igreja metodista, seja conhecido também, seja relevante nessa terra, dentro dos critérios institucionais. Nós fazemos buscas incessantes, jejuns, orações para essas coisas, mas raramente nós somos aqueles que fazemos jejuns, orações, reuniões para conferência, para sermos um. E eu vou repetir o que disse Jesus: um reino dividido, ele não subsiste. Mas nós sabemos que é uma luta do adversário para que eu e você nunca sejamos um, para que não haja comunhão entre nós, para que não haja unidade entre nós. Sabe por quê, amado? Para haver unidade, eu e você precisamos negarmos a nós mesmos. Eu e você precisamos renunciar. Eu e você precisamos abrir mão daquilo que não é essencial. Você pode ver as denominações, os irmãos de denominações diferentes, brigam por causa da quantidade de água do batismo. A gente briga pelo tipo de roupa que vai ser, que uma denominação fala que tem que usar e a outra não. A gente briga pelo número de tempo que existe no ministério de música ou não, e se uma igreja canta harpa e outra canta inário. Nós brigamos, nós damos brecha para o adversário, nós ferimos uns aos outros por um montão de coisas que não são essenciais, mas nós temos o desejo sempre de querermos ter a última palavra, o desejo de sermos sempre aqueles que têm a verdade, e repito, não a verdade enquanto essência. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Todo cristão tem que para ser cristão de verdade, tem que nascer de novo, tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de estudo bíblico, tem que buscar o amor de Deus. Nisso é essencial, mas nós brigamos e não conseguimos compreender que unidade ela vai existir em meio às diferenças. Há uma frase do Caio Fábio, do livro dele dos anos 70, que ele vai dizer que diferença, o nome do livro é Crise do Ser e do Ter, que diferença nunca pode resultar em indiferença. Amados, você vai lembrar que quando Deus ele pega o povo do Egito para levar para a terra prometida, ele está pegando o povo, uma multidão. Mas no decorrer da caminhada, eu e você sabemos que ele pega esse povo, que é um povo, e divide em 12 tribos. Então Deus dividiu o povo? Não é divisão no sentido de falta de unidade. Ele mostrou que somos pessoas diferentes, então ele cria grupos para falar que esses grupos têm especificações diferentes, mas para mostrar que nessa diferença, na verdade, quando se comportarem, como se amarem, como se respeitarem, como buscarem a glorificar a Deus, todos vão ver que essas 12 tribos, até então, eram um povo só, era o povo do Deus vivo, era o povo do Senhor dos Exércitos, era o povo do Deus que abriu o Mar Vermelho, era o povo do Deus que os sustentou no deserto, é o povo do Deus que os fez derrubar as muralhas de Jericó. Era um povo só, ainda que fossem 12 tribos. Então, unidade, ela nos leva a cedermos o nosso eu, a matarmos o nosso eu, para sermos um com o outro, que é diferente de mim, que às vezes tem gostos diferentes de mim, mas que na essência é meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo. Que na essência temos o mesmo propósito, que é de glorificar a Deus, segundo o Evangelho. Uns podem gostar de bater palma, outros não. Uns podem gostar de dar glória a Deus, outros não.
Uns podem gostar de orar de olho fechado, outro de olho aberto. Um é mais extrovertido, outro é mais introvertido. Mas isso não tem a ver com essência, isso são essas diferenças que Deus coloca para que sejamos um. E aí Efésios 4 vai dizer isso, que Deus deu inclusive chamados diferentes, ministérios diferentes. 1 Coríntios 12 vai falar da diversidade de dons, e quando nós vamos pegar lá no finzinho de 1 Coríntios 12, ele vai dizer, porventura, todos falam em línguas? Não, nem todos falam em línguas. Porventura, todos profetizam? Não, nem todos profetizam. Porventura, todos têm os dons de curar? Não, nem todos têm o dom de curar. Mas o Espírito repartiu a cada um como lhe convia, buscando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E Paulo, então, vem em Coríntios 12, em Romanos 12, vai mostrar, vai falar sobre membros, vai fazer uma comparação da igreja com o corpo, onde vai mostrar que os membros são diferentes, né, uns dos outros, mas que esses membros unidos no mesmo propósito, que é de gerar vida e vida em abundância, que é de fazer o Deus nosso Senhor ser glorificado, vai dizer que cada um vai cumprir a sua função, e cada um cumpre uma função em prol do outro, e com todos cumprindo essa função, uns em prol dos outros, faz com que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que tu podes ter um machucadinho que for, todo o teu corpo vai ficar incomodado quando não tem febre ou outras coisas mais, por causa do machucadinho que um dos membros sentiram, porque se um membro padece, vai dizer Paulo, todo o corpo padece. Agora, desejar ser um, você vai ler isso em Efésios muito. Efésios 2, 14, 15 vai dizer que de dois povos, falando de gentil e dos judeus, Deus fez um povo só. Amados, é a unidade que glorifica a Deus. Nós estamos tão longe da vida de unidade, que quando nós chegamos num culto comunitário, lá na tua igreja, né, onde tem um templo com a plaquinha lá na frente, e esse lugar onde a igreja do Senhor, onde o corpo do Senhor se reúne, você pode reparar que cada um, na sua maioria das vezes, cada um está preocupado em ser abençoado. Ninguém está preocupado em ser canal de bênção para a vida do outro, ser um com o outro. Cada um está preocupado que o hino que toque seja aquele que ele gosta. Vivemos numa época de um cristianismo, de um evangelho self-service. Eu quero chegar ali para eu me servir e ir embora. Talvez, porque até isso está raro, e eu falo como pastor, talvez o pastor seja o único que está ali preocupado em ser um com o outro, em servir ao outro. E repito, talvez. Porque nós sabemos que tem muitos que estão preocupados em servir-se a si mesmo, como aqueles pastores que querem só tirar a lã da ovelha. Mas o evangelho é o contrário. Deus me deu capacidades, me deu dons, me deu habilidades para que eu possa servir ao outro, para que eu possa abençoar o outro. E quando eu faço isso, eu me torno um com o outro. Eu edifico a vida do membro que é membro comigo no mesmo corpo. E é por isso, inclusive, que nós sabemos essas alegorias, esses exemplos que são mostrados aí de maneira sim, bem prática e bem efusiva, mas ao mesmo tempo bem cotidiana. Precisamos das mãos para lavar o nosso corpo todo, precisamos da boca para poder, os dentes para mastigar, a fim de que todo o corpo seja saudável. E você já entendemos o que eu quero dizer. Um membro, ele trabalha em função do outro. E esse membro trabalhando em função do outro, que o corpo se encontra saudável. E aí esse corpo saudável, ele pode exercer aquilo que ele foi chamado para exercer. Ele vai poder trabalhar, ele vai poder caminhar, ele vai poder aplaudir, ele vai poder pensar. E Paulo vai falar isso, que a igreja do Senhor, ela tem que ser una. Ela tem que ter unidade. E ele nos convida
ainda perseverar na unidade. Entenda, quando Deus cria o homem, Ele vai pegar a criação, nós sabemos, pega Eva e tira da sua própria, da costela do Adão, para dizer: agora vocês serão uma só carne. E vocês vão lembrar que Deus se apresenta sempre para poder conversar com eles. É essa unidade acontecendo o tempo todo. A mulher que é tirada do próprio Adão é tirada, mas para, de certa maneira, voltar a ser uma com ele e ele com ela. O Deus que se apresenta. O que vai desfazer essa unidade é o pecado. É o pecado que afasta um homem de Deus, como está em Isaías 59, e aí o homem é expulso do jardim do Éden. É o primeiro homicídio, onde os irmãos têm que ser um, mas Caim e Abel não conseguem ser um, e Caim mata Abel. E aí essa busca que eu falei no começo de Gênesis 11, onde eles se tornam um por um objetivo egoísta. Olha só como a unidade ela é tão forte. Nós vamos ler, estudar os evangelhos, e vamos ver que os saduceus e os fariseus, eles não tinham um bom relacionamento. No linguajar bem pobre, mas bem popular, vai dizer que eles não se bicavam. Mas para poder crucificarem a Cristo, os saduceus e os fariseus se uniram e levaram Jesus à cruz. Preste atenção, as trevas, elas matam seu próprio eu para poderem fazer o que é mal. E Mateus 16 diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e servi-lo. Temos que renunciar, matar o nosso eu para sermos um, para viver em unidade. Nós perdemos o prazer da comunhão, de estarmos, repito, nesse lugar que nós temos uma placa que chamamos lá de templo e nos reunimos. Nós perdemos o prazer de estar ali. Então agora eu vou, se quem for tocar ou pregar é do meu agrado. Eu vou porque a campanha é que eu estou precisando. É sempre um interesse egocêntrico, individualista, egoísta. Mas preste atenção, o modelo de sermos um está na Trindade. Jesus está falando que eles sejam um, e na medida que eles forem um, todos saberão que eles são meu discípulo. O Senhor vai ser glorificado à maneira que eles viverem em unidade. Meu Deus, e como a gente está longe disso. A gente não consegue compreender que o diferente tem qualidades de Deus, tem dons de Deus que vão completar a minha vida, vão edificar a minha vida, se esse diferente de fato entendeu o Evangelho, se deixaram ser usado por Deus. Da mesma maneira, se eu entendi o Evangelho, os talentos, os dons, as capacidades, o poder econômico, aquisitivo que Deus me deu, Ele me deu para eu servir, para eu ser um com o outro, para eu socorrer, para eu abençoar, para eu edificar, para que haja comunhão entre nós, para que haja harmonia em nós. Mas a igreja do Senhor, ou se é que a gente pode dizer de fato igreja do Senhor, é um puxando o tapete do outro, é um querendo levantar a sua própria bandeira, derrubando a bandeira de outro. Não entendemos que a única bandeira que tem que ser levantada é a do reino de Deus. A gente vê na televisão pessoas que ganham fama, líderes que se dizem cristãos, derrubando outros. E vão dizer, não, Deus me confiou esse ministério para denunciar. Amados, o primeiro ministério que Deus nos confiou é da reconciliação. Irmos aquele que está em pecado e levarmos esse que está em pecado ao arrependimento, a fim de que ele possa se arrepender, se consertar e caminhar em unidade conosco. E quando vai dizer, principalmente em Mateus 18, olha, foi ter com ele, levou testemunhas, o levou à igreja, e ele não se converteu, não se arrependeu,
considere publicano, considere como alguém que ainda não tem Cristo. Mas tem pessoas que falam que o ministério dela é desmascarar no sentido de arruinar a vida do outro, de judiar da vida do outro, e vai dizer que isso é evangelho. Preste atenção, o Deus que é Pai, Ele chamou, Deus que é Pai, Ele chamou a todos para a salvação. Então o desejo de Deus é que todos entendam que Ele é Pai. Se Deus é Pai e Ele deseja que todos entendam que Ele chamou a todos para serem filhos dEle, quando eu oro com um cristão, eu tenho que saber que ele é meu irmão. E não é um irmão por algo biológico, não é o irmão porque, como alguns dizem, né, a gente não escolhe a família que vai nascer, a gente não escolhe o lugar que vai nascer, mas somos irmãos porque Cristo nos resgatou, porque Cristo colocou em mim e você o Espírito Santo, que é o Espírito da Trindade, que é o próprio Deus, que nos convida e nos capacita a sermos um. Isto é, quando Deus nos resgatou, quando Ele colocou em nós o Espírito Santo, Ele já fez de todos nós um. Ele já fez um. Porque é o mesmo Espírito. O Espírito não vai degladiar com o Espírito não vai brigar com o próprio Espírito, o Espírito não vai viver em desacordo com o próprio Espírito, o Espírito não vai ficar apontando o próprio Espírito. Não, não é isso. Ele já nos fez um. E o meu papel e o teu é não perdermos essa unidade, é perseverarmos por esta unidade, é lutarmos por isso que Deus já fez, que é eu e você sermos um. E essa família, que é a família que é guiada, dirigida, direcionada, instruída, capacitada pelo Espírito Santo, é a família para sermos um só pensamento. Tenham todos o mesmo pensar. E repito, o mesmo pensar não tem a ver com unidade, tem a ver com entendimento do amor de Deus, da vida do amor de Deus, da vida do perdão, da vida da graça, da vida da misericórdia, a ponto de Paulo dizer, preocupado com essa unidade, aquele que exorta, exorte em amor. Não deixa de exortar, não deixa de corrigir, não deixa de instruir, mas faça isso em amor, porque é o amor que vai gerar a unidade, que a correção que é segundo a carne, ela gera morte, mas a correção que é segundo o Espírito, que gera esse arrependimento segundo o Espírito, ele gera vida. E vida para o Senhor tem a ver com unidade. Mas para haver unidade, a vaidade tem que sair. Para haver unidade, a soberba tem que sair. Para haver unidade, a prepotência tem que ser jogada por terra, a arrogância tem que cair por terra. Então, para essas coisas acontecerem, o nosso eu, ele tem que morrer. Mas isso é muito difícil, porque eu quero ser o melhor pastor, eu quero que todos me notem, eu quero ser o melhor pregador, eu quero que todos me ouçam, eu quero ter a oração mais bonita, eu quero no sentido que tem a ver comigo. Quanto ao Evangelho, ele vai dizer assim, olha, entenda que o outro sempre como superior a você, entenda que você foi chamado para servi-lo, para edificá-lo, entenda que no que depender de cada um de vocês, tenham paz com todos, entenda que o teu chamado é de servir, é para servir ao outro. Agora, bota isso na cabeça do crente. É por isso que cada vez nós temos mais denominações, e não denominações que nasceram de um agir de Deus, como eu falei no começo, quando Deus ele separa o seu povo em tribos. Mas são divisões porque nós temos dificuldade de negarmos a nós mesmos para sermos unidos. Nós temos dificuldade de compreendermos que na diferença não pode haver indiferença, mas a diferença é para que nos completemos, para que Deus entenda que eu dependo do meu irmão como meu irmão depende de mim. E nós precisamos estar unidos para que esse corpo seja fortalecido e esteja completo. Sabe, amados, é muito preocupante que a igreja tem vivido hoje, de
um querer machucar o outro, de um querer se achar mais importante do que o outro. Nós temos ficado tão arrogantes que até a nossa humildade, muitas das vezes, essa humildade ela é soberba. Evangelho do Senhor, tu podes profetizar, podes ser usado em operações de milagre. Se não houver amor, de nada adianta. E só o amor ele gera unidade. Quando você estuda as cartas de Paulo aos Coríntios, tu vais encontrar uma igreja capacitada tremendamente nos dons, a ponto de Paulo dizer que não falta neles nenhum dom. Mas o problema da igreja, que é uma igreja, eu sempre digo isso, que a gente tem 2 cartas, mas que foram 4 cartas escritas. Uma igreja que deu um trabalho tremendo a Paulo foi a falta de unidade. E a gente lembra que está lá dizendo, uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, que é Pedro, outros dizem eu sou muito espiritual, eu sou de Jesus, eu não preciso de nenhum líder espiritual. Aleluia! E essa igreja que vai dando um trabalho tremendo a Paulo, porque não há unidade. É uma briga de quem fala mais em línguas. E chega a Paulo, vai dizer, eu falo mais do que todo mundo aí. Mas o meu desejo maior é eu falar 5 palavras que edifique, que eu seja entendido, que gere unidade, que gere vida ao outro. É a minha primeira vez aqui, né? Eu não sei se vai ter outro, já agradeço o irmão Niltinho, então eu não sei o tempo direito que eu tenho, então eu não vou me alongar, mas eu quero te dizer, entenda, fica à vontade, pastor, pode ficar à vontade. Obrigado, amado. Tu podes ter a igreja mais rica, economicamente falando. Tu podes congregar no templo mais maravilhoso, mais faraônico que tenha. Tu podes ter tantos seguidores pela sua pregação, pela igreja que tu tens. Tu pode ter tudo que essa sociedade aí aplaude, que os crentes também gostam. Mas se tu não viveres unidade, se o lugar que tu congregas não viver unidade, não dá testemunho de que tu e os que contigo estão são discípulos do Senhor. Que está aqui muito claro, versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu vou dar uma lida rápida, vai ser rápido, tá, Neutilson? Mas só para não ficar nas minhas palavras, porque nem todos vão pegar a Bíblia depois para ler. Então, eu vou ler aqui Efésios 4. Efésios capítulo 4. E em algumas igrejas, algumas Bíblias, está assim, né, como está aqui na minha, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. E a gente acha que a maior vocação são os ministérios que Deus possa ter nos dado. A maior vocação é viver como foi chamado, para ser um com Deus, e só é um com Deus quando você é um com o teu próximo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E esse suportando aqui, eu falo isso sempre, é ser suporte, é sustentar o outro que está caído ou caindo, até que esse outro fique em pé. Ser suporte para o outro em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um esforço porque a gente tem que negar a si próprio, é um esforço porque o nosso adversário vai dizer que não tem que haver unidade, é esforço porque um montão de desejos nossos vão contra a unidade, é esforço porque essa sociedade o tempo todo fala que tu tens que pensar em si mesmo, tu tens que se dar bem, tu tens que ser o cara. Esse esforço
que a Bíblia está falando é para saber que a gente vive no mundo caído, e porque vivemos no mundo caído, nós temos que nos esforçarmos em perseverar na unidade do Espírito. Ele fala que essa unidade não tem a ver com a tua conveniência nem com a minha. Essa unidade não tem a ver com os nossos próprios gostos. Aqui não está falando de empatia, não está falando de unidade. A unidade, ela foi causada, provocada, instituída, gerada pelo Espírito Santo, que, repito, é o mesmo Espírito que habita no teu irmão e habita em você. E o Espírito, ele não vai brigar contra ele mesmo. Antes, ele já produziu a unidade em nós. Agora, basta sabermos se vamos querer vivê-la ou não. Então ele vai dizer, esforçando-vos diligentemente, preste atenção, fique atento, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Você não é o bam, eu não sou. Deus age por meio de todos. Se é a igreja do Senhor, se é templo do Espírito Santo, de fato, Deus está agindo através dele e dela, através de mim, através de você. E está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós, sem acepção de pessoas. Agora, é difícil eu querer ser um com aquele que pensa diferente de mim. Repito, não estou falando aqui ser um com as heresias. Não estou falando aqui ser um com a vida de pecado do outro, não. O que eu estou dizendo é que Deus te chamou para ser um com o outro, apesar de quem você é, apesar de quem eu sou, apesar de quem o outro é. E mesmo que o outro tenha uma vida errada, tu vais estar próximo dele para que a tua vida seja uma vida que o transforme. Eu vou terminar de verdade, irmão Niltinhos, que aqui estão, mas eu quero dar um exemplo do que eu acabei de falar dos discípulos. Eu não sei se há alguém que está assistindo agora ou que vai assistir posteriormente, saudade também, Mandelildes. Mas quem já estudou a vida dos discípulos, dos 12 que Jesus chama, vai saber que nenhuma pessoa dos recursos humanos contrataria aqueles 12 para caminharem juntos, ainda mais caminharem juntos 24 horas por dia, durante 3 anos e um pouquinho. Ninguém, um bom administrador, vai pegar as características deles, a realidade deles e fazê-los andar juntos. Em exemplo, nós temos lá cobrador de imposto, que é Mateus, alguém que trabalhava para o Império Romano, que tinha dominado os judeus, e esse cobrador cobrava imposto dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus nacionais, daqueles que eram vizinhos dele, amigos dele. E Deus pega Mateus para andar com as pessoas que, muito provavelmente, ele cobrou imposto. Muito provavelmente, Mateus cobrou imposto de Pedro. E os dois caminharam juntos durante 3 anos. Tu consegue pensar Jesus chamando pessoas tão diferentes, de pegar Mateus, cobrador de imposto, para caminhar com Pedro durante 3 anos, que muito provavelmente, repito, Mateus cobrou imposto de Pedro. Jesus vai pegar ali no meio pessoas coléricas, pessoas que são zelotes, pessoas que alguns entendem que eram essênios, né? Grupos diferentes. Jesus vai pegando esse povo diferente, vai pegar uns que vacilam um pouco, até parecem pouco, mas vão pegar outros que dão um trabalho tremendo, como Pedro, ao mesmo tempo que era voluntário para tudo, era aquele que muitas das vezes metia os pés pelas mãos, era alguém que andou com ele 3 anos e carregou a espada. Mas tu preste atenção, Jesus sabia de quem era quem e caminhou com eles, a fim de que a vida de Jesus transformasse esses homens. E quando Jesus vai
orar, que é o texto que nós lemos, e com isso eu vou terminar, que é 17, Jesus vai orar dizendo que esses homens diferentes, mas que eu caminhei com eles 3 anos e meio mais ou menos, explicando, ensinando o que é ser um, testemunhando para eles que eu faço a vontade do Pai, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, como está em João 14. Eles me viram eu buscar ao Senhor, a buscar o Pai, a estar orando. Eles me viram o que é minha vida, que é poder dizer que a vontade do Pai seja feita na terra, como é nos céus. Eles viram tudo isso. E agora eu oro para que eles vivam assim, para que eles sejam um. Porque à medida que eles forem um, todos saberão que eles são nossos discípulos e o nosso nome será glorificado. As vidas serão arrebatadas do pecado. E quando a gente vai ver a caminhada da história, vai ver como Deus usou esses homens de maneira tremenda. E Atos vai dizer que eles se reuniam todos os dias nas casas. As pessoas que iam se convertendo, iam aprendendo isso, e iam se reunindo nas casas, na oração, no partir do pão, no ensino da palavra de Deus, perseveravam, está escrito lá em Atos, perseverar, a mesma palavra que Paulo escreve então aos Efésios, perseverar no partir do pão. Gente, se tem uma coisa que mostra a unidade, é a ceia, é onde o Senhor reparte o pão e dá a todos, inclusive dá a Judas, né, que era o traidor, dá a ele também, reparte o pão, pega o vinho, o suco que representa o seu sangue e reparte também com o pessoal, está tudo ali. É todos comendo do mesmo pão, tomando do mesmo cálice. É o mesmo corpo, que é o mesmo cordeiro que está sendo entregue ali, que será entregue. É por todos, é esta unidade. E quantos de nós vamos à igreja só no domingo de ceia para poder falar... Não, eu não posso deixar de ceiar, como, né? Se a ceia salvasse mais do que Jesus, eu não posso deixar de ceiar. Mas não entende que se tem um significado tremendo e glorioso na ceia, é o da unidade. É da igreja do Senhor, que são membros diferentes, que compõem o mesmo corpo. E se eu ceio de maneira individual, eu não estou participando da ceia do Senhor. Eu posso estar participando daquela liturgia, participando daquele ato religioso, mas da ceia do Senhor, se eu estou pensando só em mim, se eu vou ali para não ficar mal com Deus, porque é o dia da ceia, eu quero dizer que tu já estás mal com Deus há muito tempo, se tu não vais ali por entender que você está na comunhão dos santos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre unidade. E estou lendo um livro de Dietrich Bonhoeffer. Tem um aqui que ele fala de discipulado, mas o outro está lá em cima. E ele escreve, né, na época também do comunismo, e ele vai dizer que o cristão não entende o milagre que é de podermos viver em comunhão e de podermos congregar, estarmos juntos num lugar para adorar o Senhor, para prestar culto a Deus. Que isso é um milagre que Deus faz sempre, de podermos estar junto em um lugar, em comunhão, em unidade, não da maneira egoísta, mas em comunhão, onde todos entendem que eu e meu irmão somos um, e que isso aqui é um ensaio do que nós vamos viver na vida eterna, na Nova Jerusalém, quando a gente for arrebatado. E Dietrich Bonhoeffer vai dizer que isso é um milagre, isso é algo que a gente tinha que dar glória a Deus todo o tempo, mas porque a gente não entende a unidade, a gente não entende comunhão, a gente não vai mais à igreja para servir, a gente vai para ser servido. A gente vai lá porque a gente quer se arrepiar e não porque a gente quer ser um socorro na vida do outro. A gente vai lá porque a gente quer receber a bênção que a gente está buscando e não entendeu que a maior bênção é saber que você vai estar em um só coração, como está em Efésios, um só espírito e uma só fé, adorando ao Deus que é Pai de todos que ali estão. Esse Deus que nos chamou para sermos um. E é claro, amados, como quem já me conhece pregando, como está a Meire aí, eu poderia falar aqui durante muito tempo sobre unidade. Eu creio tremendamente nos dons espirituais. Creio no poder de Deus. Mas vejo 1 Coríntios
cheio de dons, 2 Coríntios, cheio de dons, dando um trabalho tremendo a Paulo, porque o que não havia entre eles é a unidade. Vejo Jesus em Mateus 12, sendo chamado de Beelzebul, e ele vai dizer que não tem como o adversário expulsar o próprio adversário, que o reino dividido não subsiste. Vejo Gênesis 11, dizendo que o Senhor desceu à terra e viu que o coração do povo era um só. Quando eles construíram a Torre de Babel, então foi necessário Deus confundi-los com idiomas diferentes. Vejo Atos 2, Deus derramando do Espírito Santo para que a igreja sendo una, e aí para todos entendendo as grandezas de Deus em sua própria língua, ainda que os idiomas fossem diferentes. E vejo a igreja caminhando em toda a história. Se você for ler a história dos avivamentos sempre aconteceram porque unidade passou a ser uma realidade. E cada vez que o avivamento ia se expandindo, a unidade ela ia aumentando. E normalmente, historicamente, o mover dos avivamentos, eles terminam quando a vaidade, o egocentrismo, o individualismo vai entrando no coração do homem, isto é, quando a unidade se perde. Eu quero dizer que a oração de Jesus é minha, que nós aprendamos a sermos um, como Ele e o Pai são, porque é só assim todos saberão que somos discípulos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado aqui, obrigado a cada um, obrigado, irmão Nilton, por essa oportunidade, por essa confiança. E eu não quero ser enfadonho e me alongar mais aqui do que eu já cheguei, tá? Fique na paz aí, um abraço, tá, meu amado, e a todos que aí estão. Feliz, um beijo no coração, meu amado, um beijo nessa família linda. Nilton, é contigo agora, sai que é tua, Tafarel. Pastor, que bênção. Uma palavra bem diferente e ela é bem impactante, né, numa medida em que esse convite, né, do Senhor Jesus, né, essa ordenança de sermos um, que Deus fala aos corações, né, falou muito ao meu coração, só pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que vai falar. Falou com os irmãos que estão conosco, vai falar também com os irmãos que ouvirão logo após, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Espero voltar com o senhor outras vezes. Foi primeira vez, ó, que seja a primeira vez de muitas, tá, pastor? Essa parceria aí. Amém. Tá? A gente tem costume de firmar parcerias aí, porque realmente foi uma palavra maravilhosa do trono de Deus para os nossos corações. Como eu disse, uma palavra diferente, mas muito impactante, muito forte. Eu queria que o senhor estivesse orando, pastor, pelas nossas vidas nesse momento. Amém. Né? Orando porque muitas pessoas, pastor, o nosso projeto ele alcança muitas vidas de pessoas, inclusive, que estão afastadas da igreja. Pessoas que ouvem o nosso projeto, ouvem o nosso programa e estão afastadas da igreja. E o Senhor, quando eu falo Senhor, é o Senhor mesmo, Deus Todo-Poderoso, deixou bem claro que não tem como nós agradarmos ao Senhor se não estivermos em unidade, se não estivermos congregando, se não estivermos buscando a face do Senhor no templo, né? Sabemos que somos igreja do Senhor, mas a unidade, né, pastor? A unidade nos faz mais fortes, né? A unidade faz com que venhamos a fortalecer a nossa fé e também, como o senhor disse, não só fortalecer a nossa fé, mas também fortalecer a fé do nosso irmão. Então, eu queria que eu estivesse orando para que essa pessoa que talvez está aí afastada dos caminhos do Senhor, essa pessoa que talvez não está congregando, essa pessoa que talvez foi ferida por um irmão, pelo líder, pelo seu líder, porque acontece. Eu falo lá no meu trabalho, a gente tem um projeto, vamos falar de projeto, que a gente chama de momentos de comunhão, onde todas as segundas-feiras, para a graça de Deus, a gente tem conseguido todas as segundas-feiras, a gente tem lá meia horinha de meditação na palavra, de ouvir um louvor, de ouvir algo do coração de Deus para os nossos corações. E eu falo com as pessoas lá, eu falo assim, olha, meu irmão, minha irmã, por mais que eu te ame, um dia ou outro eu posso te decepcionar. Agora, nós estamos aqui no nome daquele que nunca vai nos decepcionar, aquele que nunca vai nos abandonar. E como o senhor disse, né, aquele que investiu naqueles 12, né, sabendo quem eles eram, apesar deles, o Senhor Jesus sempre investiu neles, né? É maravilhoso isso. Eu queria que eu estivesse orando
em especial para essas pessoas que estão afastadas do corpo, que são membros, mas não se sentem membros, estão afastados do corpo. Amém, amado. Inclusive, a última pesquisa diz que o número de desigrejados já tem passado o número dos que se chamam igrejados. E essa mesma pesquisa, ela diz que a esmagadora maioria, quase a totalidade, está desigrejado justamente porque faltou unidade, porque foi ferido. É claro que tem aqueles mais melindrosos, é claro que tem aqueles que querem ser servidos das suas próprias maneiras, mas a pesquisa diz que a maioria é porque foi ferido por causa de um autoritarismo, um egocentrismo de alguém. E esses comportamentos, né, de autoritarismo, de egocentrismo, é porque, na verdade, faltou unidade, faltou ceder, faltou renunciar. E repito, não estou dizendo a ceder a valores. Como eu falei na mensagem, Paulo nos ensina a exortar, mas exortar em amor, porque a exortação é para transformar o outro, para convencer o outro do erro mediante o Espírito Santo, e não para eu machucar o outro, não para eu ficar acusando, apontando o outro, porque aí não gera vida, aí gera morte. Vamos orar então. Senhor da vida, que amor é esse que o Senhor tem por nós? Que amor é esse de nos criar a sua imagem e semelhança? Que amor é esse de, mesmo nós tendo pecado contra o Senhor nos resgatar através de Cristo Jesus e dar-nos o Espírito Santo para que a sua semelhança sejamos uns com os outros de novo, para que sejamos representantes do Senhor nesta terra. O Senhor nos confiou, Senhor, representarmos a unidade, o amor, a misericórdia, a graça e a justiça do Senhor nesta terra. Muito obrigado. Meu Pai, isso excede ao nosso entendimento, isso vai além de qualquer compreensão de um homem limitado. Mas mesmo não entendendo na totalidade, nós cremos. E crendo, queremos viver isso. Por isso, nesse momento, eu quero pedir, Senhor Deus, que a Tua palavra, que traz libertação, que traz cura, que traz, Senhor, transformação, que tira mágoas, que convence o homem, Senhor, alcance cada coração que está nos ouvindo agora e que nos ouvirá posteriormente. Meu Deus, é a ação do Espírito Santo que traz toda essa transformação. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós suplicamos a Ti, haja Deus com misericórdia e com poder, e de maneira, Senhor Deus, gloriosa, alcança as vidas, alcança para a salvação, alcança para a libertação. Traga, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas para junto de nós, para junto de Ti, e nos ensine, Senhor, a amá-los, a ponto de sermos um com eles, a ponto de mostrarmos para Ele que aquilo que pregamos, nós vamos viver. Aquilo que nós cremos, nós vamos testemunhar. Que eles encontrem em nós o amor, a unidade, que instrui, que orienta, que cuida, que supre necessidades. Ajuda-nos dia a dia, fortaleça-nos. Eu quero, Senhor Deus, entregar a Tua igreja no Brasil e no mundo em Tuas mãos, a fim de que voltemos os nossos olhos para o Senhor e que nos permitamos sermos impactados pela verdade que liberta, pela ação do Espírito Santo em nós, nos fazendo testemunhar o Senhor nessa terra. Eu peço que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, pastor. Muito obrigado mesmo, de coração. Falou profundamente comigo essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando, tá, pastor? Sua vida, sua família, seu ministério. Não conhecia o senhor ainda, mas o nosso presidente da Sociedade Homem, nosso irmão Jorginho, recomendou o senhor e que maravilha, tá? Que maravilha. Espero conhecer o senhor pessoalmente um dia, mas enquanto não conhecer o senhor pessoalmente um dia, espero que o senhor participe outras vezes conosco, tá, pastor? Porque foi muito bom mesmo. Momento de paz ao meu coração. Acredito que foi um momento de paz também no coração dos irmãos que estão aqui conosco. Maravilha.
Suas considerações finais, pastor, e eu vou te pedir. Ontem que eu fiquei sabendo que o Jorginho que me indicou, ele falou comigo ontem, eu não sabia disso não. Ontem que ele falou, eu indiquei lá pro Niltinho, eu falei, rapaz, se você tá ficando louco, como você vai confiar, rapaz, entrar no programa dos outros assim? E graças a Deus pela vida do Jorge, eu tive pregando lá no encerramento da Viva Homens, né? E não lá nós nos conhecemos. E que Deus abençoe, meu amado, o teu ministério, que Deus abençoe essa obra, que o Senhor te direcione, que o Senhor faça prosperar as obras das suas mãos, que você sempre esteja sensível ao agir de Deus, à direção de Deus, e que o Senhor, segundo a graça, alcance muitas vidas para o reino dele, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe também a sua família. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Grande abraço. Deus abençoe o senhor também. Eu que agradeço. Bom sábado a todos. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Que palavra poderosa. Meu Deus do céu. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Obrigado pela vida do nosso pastor aí. Obrigado pela vida dos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem colocado para participar conosco, para trazer uma mensagem do coração do Senhor para os nossos corações. Agradecer também a todos que estiveram aqui, né? A nossa irmã Sueli, que é mãe da missionária Daiane, nosso irmão Wellington, nossa irmã Janaína, todos vocês, né? Que estiveram conosco aqui, que Deus abençoe poderosamente. E até sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus, estaremos aqui novamente, trazendo a mensagem do céu e te lembrando que você é um filho, uma filha amada do Pai. Que Deus abençoe. Forte abraço.